Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no podcast O Pai Old School. A gente está no episódio 95 e hoje eu quero falar de um assunto muito importante. E eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas eu tenho a impressão que esse episódio de hoje deve ser o episódio mais importante de todos. Então eu queria muito que vocês, além de ouvir com calma, fazer anotações, conseguir. Esse talvez não seja um episódio muito bom para você ouvir lavando louça, alguma coisa assim. De repente, é claro, né? Você ouve uma primeira vez lavando louça, mas depois volta aqui, cara, e tenta pegar algumas anotações, pegar algumas coisas, porque realmente vai ter um conteúdo mais denso aqui. Isso porque a gente vai falar hoje da jornada da maturidade heróica. Essa jornada, ela é o core, né? O centro do método que eu estou utilizando lá no meu curso. É um método que eu criei para que as pessoas consigam subir nas camadas da personalidade e consigam adicionar peso à sua personalidade de forma que elas amadureçam. Então, é um método que é exclusivo meu, baseado nos meus estudos, naquilo que funcionou para mim, naquilo que eu vi funcionando para algumas pessoas que eu conheço, outras pessoas, né, que eu via acontecendo, que eram pessoas já mais famosas e tal, que eu não conhecia pessoalmente, mas que eu via acontecendo. E que o drive dessa jornada de amadurecimento foi basicamente isso daqui, né? Ela é dividida em 4 atos, e a gente vai falar com muita tranquilidade, com muita calma aqui em cada um deles. E esses 4 atos, eles têm um sentido de ser, inclusive essa ordem, tá? A ordem, ela é importante porque, primeiro, você vai fincar os seus pés na terra, né? Você vai cultivar uma certa objetividade sobre a vida, que é a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir, né, galgar níveis de maturidade. Você tem que sair do mundo da fantasia, tem que sair da terra do nunca, né? Que é o onde mora o Peter Pan, onde as pessoas não envelhecem, você é menino para sempre e tal. Então, você sai do mundo da fantasia, você sai da terra do nunca e começa a andar no mundo real. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você começar a utilizar o seu cérebro, ao invés de você usar o fígado, né? Geralmente as pessoas imaturas usam mais o fígado para tomar decisão do que o cérebro. O fígado aqui, obviamente eu estou usando uma metáfora para falar de quando a pessoa faz alguma coisa por impulso, né? Por alguma coisa instintiva, né? E não racional. Então, o segundo passo seria um autodomínio, né? Você domina suas paixões, suas inclinações, suas más inclinações principalmente, e escolhe agir de uma forma específica, né? Que é baseado naquilo que seu cérebro entende como sendo a melhor coisa e não como um espirro, né? Que te acontece um trem e aí você vai lá e age como se fosse um espirro, uma coisa espontânea ou um peido, sei lá. E aí você age ali daquele jeito no instinto ali, um reflexo, né? Sabe quando o médico bate o martelinho no joelho, assim seu joelho mexe? A maioria das pessoas costuma agir dessa forma, sendo reativas, né? E aí, é claro, né? Isso é um sinal claro de imaturidade, porque dependendo do que acontece com você, você age de um jeito, dependendo do que acontece, você age de outro. Cada hora você age de um jeito, não dá para contar com você para nada, e é essa a vida do imaturo, né? Aí, o terceiro ato é uma inclinação ao sacrifício. E aí a gente já vai começar a usar o nosso braço, né? A gente vai fazer força e a gente vai fazer esforço para carregar alguns pesos na vida, né? Isso é o que eu chamo de sacrifício. A gente vai fazer isso pelas pessoas que a gente ama e pelas pessoas que sempre que a gente puder, sempre que a gente tiver, né, recurso para isso, a gente vai se inclinar ao sacrifício até como uma forma de crescimento pessoal, inclusive, né? E como último passo, o último ato, eu vou falar de atos de amor. E aí eu até coloquei aqui, é até uma redundância, né? Mas seriam atos de amor sem esperança. Eu vou explicar com calma o que eu quero dizer com isso. Esses atos de amor sem esperança. E aí a gente vai usar
não mais o nosso cérebro apenas, não mais o nosso braço apenas, mas agora a gente vai agir com o coração, né? Com o coração grande, com o coração cheio de amor pelas pessoas que a gente ama. Então essa é basicamente a jornada da maturidade heróica, né? E aí, obviamente, eu vou destrinchar isso maximamente aqui com vocês. Eu tenho pouco tempo, né, para destrinchar muita coisa, porque você pensa bem que isso aqui é um módulo inteiro do meu curso, são 4 aulas de quase 1 hora cada uma. Não daria para a gente ficar 4 horas aqui no podcast. Isso aqui não é o Inteligência Limitada, né, do Vilela. Ele senta lá com os caras, faz os debates e fica 12 horas lá no podcast. Então, eu queria fazer esse disclaimer só para você já ter uma ideia do que vai acontecer aqui. E aí no domingo, no dia 7/1, eu estou gravando isso aqui no dia 5, no dia 7/1 eu vou abrir inscrições para o meu curso Metamorfose, Transformando Meninos em Homens. É um curso sobre maturidade para homens casados e com filhos, né? E aí lá eu vou explorar em detalhes, basicamente, como que eu consegui fazer essa jornada e como que você também pode conseguir através desse método que eu acabei de dar uma passada geral aqui. E lá, obviamente, você vai pegar cada detalhe e tudo mais. E aí, lá eu vou destrinchar muito bem a jornada da maturidade heróica e te mostrar como que a gente alcança uma personalidade digna de um homem maduro. E fazendo tudo certinho, você alcança a 7ª camada da personalidade, que no fundo é onde a gente consegue já ser chamado de ser humano, né? Já é um ato humano, aqueles atos e aquelas motivações da 7ª camada. Se esse termo camadas da personalidade é estranho para você, nos episódios de 80 até 84 eu explico bem, né, mais ou menos essa dinâmica de onde vem essa história de camada da personalidade. E aí, além desse módulo da jornada da maturidade heróica, além do módulo das camadas, né, a gente vai aprender a adicionar essas camadas na nossa personalidade, também tem um módulo muito importante sobre a vida prática, né? Então lá nesse módulo, essas situações práticas do dia a dia, vai ter aulas especificamente sobre como ter uma relação madura com o trabalho, né? Isso é uma aula específica. Como ter uma relação madura com a sua esposa, como fazer isso com os filhos, como ter essa relação com seus pais e sogros, né? Sogros, não sei, agora eu me embolei, não sei não sei se é sogros, mas deve ser sogros, né? Pais e sogros. E tem uma aula especificamente voltada também, já que a gente está falando, eu estou falando aqui basicamente com homens, né? Tem uma aula especificamente voltada para a relação de um homem com a sua mãe. E isso é muito importante porque grande parte dos problemas que a gente vê nos casamentos, né? Principalmente que as esposas reclamam dos maridos, tem uma origem lá na relação com a mãe e tudo mais. Então eu vou destrinchar isso com bastante calma, eu acho que vai ser muito útil. E eu estou pensando também se eu coloco ou não uma aula sobre amizade, né? Como é uma relação madura entre amigos. Mas aí depois vocês me deixam aí na caixinha de interação aí do podcast, se vocês querem essa aula ou não. Eu não sei ainda se eu vou fazer, mas de qualquer forma, com tudo isso aqui que tem, né? Trabalho, esposa, filhos, pais e sogros, e um carinho especial na relação com a mãe, eu acho que a gente consegue matar aí tudo que a gente precisa, né? O valor do curso, ele tá 12 de R$ 49,60 ou 497 à vista. E os primeiros 20 que comprarem vão receber várias aulas bônus, né? São só para os primeiros 20, então se você tem interesse, eu sugiro que você compre o mais rápido possível, porque se você está ouvindo depois do dia 7, o link já vai estar aqui, né, na descrição. E é importante que você se apresse, porque eu não sei exatamente quanto tempo vai demorar para preencher 20 vagas, né? As aulas bônus vai ter uma aula com a psicóloga Bianca Columbari, com os perigos da superproteção dos filhos, com a educadora familiar Simone Fusaro, com os 3 pilares de uma família sólida, uma aula com a endocrinologista doutora Lorena Bianchi, sobre os impactos da testosterona, uma aula magna minha, de quase 1 hora e meia, como desenvolver filhos confiantes, e um presente muito especial, que é uma cópia física do livro Coração Selvagem, do Dr. John Eldredge, que eu vou mandar para sua casa de presente. Isso tudo para os 20 primeiros, né?
Se você tem interesse em entender um pouco mais sobre esse livro, você já ouviu falar e tal, no episódio anterior, no episódio 94, eu falo bastante sobre um tema específico dele, e eu acho que foi um podcast muito legal, muito útil. Então, assim, é um livro muito bom, e eu vou mandar de presente para você se você comprar e se você for um dos 20 primeiros. Então, não fica enrolando, né? Compra e pronto, tá? Essa é a minha sugestão para você. Então, vamos direto aqui, porque a gente tem muita coisa para destrinchar hoje. Eu acho que esse episódio vai ficar mais longo do que o de costume, né? Tem 5 páginas de roteiro aqui para a gente conversar. E é isso, então vamos começar. A primeira parte disso tudo é a questão da objetividade. Você mora num mundo concreto, com circunstâncias concretas. Então o que você precisa é se fixar nela. Porque se você ficar viajando demais na maionese, você não consegue sentir nenhuma estabilidade. Você não consegue trafegar por esse mundo, pela sua vida, basicamente, porque vai ser uma confusão sem fim, né? Cada hora você vai estar imaginando uma coisa, cada hora você está pensando uma coisa, cada hora você está querendo uma coisa. Isso, né? E aí as pessoas, para se relacionar com você, vão ter muita dificuldade também, porque você não tem peso, né? Você fica como se fossem aquelas birutas de aeroporto, né? Bate um vento para lá, você vai para lá, bate um vento para cá. E aí tem um perigo importante nisso daí, que é a questão do Hakuna Matata, né? Eu já falei disso em outros podcasts, já falei disso em algumas lives. O Hakuna Matata ele é um problema porque ele faz com que você seja um bobão para sempre, né? Hakuna Matata, se você é de Marte, né? Caiu de Marte aqui esses dias, é sobre o filme O Rei Leão, né? O Rei Leão, ele tem uma parte onde ele acha que ele cometeu um crime, né? O Simba, ele acha que a morte do pai dele tem a ver com ele. E aí ele foge e encontra dois bobões, né? Que são o Timão e o Pumba. E o Timão e o Pumba vivem numa realidade paralela, onde eles se preocupam só em ser felizes, cantar, dançar, fazer aquelas coisas deles, sem nenhum tipo de responsabilidade. E, obviamente, eles comentam, né? Eles comentam lá no filme que eles são renegados também, né? Então provavelmente eles fizeram alguma coisa de errado, né? Não chega a comentar isso no filme. Fizeram alguma coisa de errado e cagaram e andaram para aquilo. Se tocaram a vida e continuam lá aproveitando a vida lá no paraíso, né? Eles estão numa espécie de paraíso, onde tem comida farta, onde tem água, abrigo, enfim, né? E aí isso pode ser uma analogia muito importante para aqueles jovens que a gente chama de nem-nem, né? Esses jovens, agora o governo considera até 29 anos como jovem, né? Acho que é de 15 a 29 anos, ou 26, alguma coisa assim. E aí, 30% dessa galera, 33% dessa galera, hoje no Brasil, vive de absolutamente nada. Vive provavelmente na casa dos pais, nem trabalha e nem estuda. Por isso que vem o nem. Eu tenho também um episódio sobre isso, que chama Como é possível salvar a geração Z, que é essa galera, né? Então, se você tiver interesse, dá uma olhada lá nesse episódio. E é o Hakuna Matata. Eles estão ali de bobeira, sem nada para fazer, estão em casa, estão num paraíso porque estão tendo comida e água e roupa e tudo, né? Por conta, sem precisar fazer absolutamente nada. Então esse é o perigo de você sair da realidade. Na realidade as pessoas precisam pagar conta, precisam resolver problema, precisam lidar com o cliente chato, com o chefe chato, com o casamento, né, com o filho, essas coisas todas. E é claro que essa geração nem esses moleques que estão à toa, eles são um caso extremo, né? Mas se você analisar na sua biografia, na sua história, você vai ver que tem algumas coisas de Hakuna Matata em você. E obviamente isso é muito pessoal, você precisa parar para pensar, né? Precisa realmente tem alguma coisa de Hakuna Matata na sua vida, na sua rotina. E se tiver, é bom que você encare isso da forma correta, que é acabando com isso. Quando a gente tem, né, eu sei disso porque eu passei por isso muito tempo, você está acima do peso, e todo mundo está acima do peso, apesar de dar todas as desculpas possíveis, isso também é um problema, né, também é uma falta de objetividade, a pessoa ainda fica se enganando, né. Fala, não, é que a hora que eu quiser eu faço uma dieta aí, paro, não sei o quê. E a pessoa nunca acha que ela nunca acha que ela é viciada em açúcar, né, em doce e tal.
A mesma coisa com o cara que é viciado em pornografia, a mesma coisa com o cara que é viciado em maconha. Eu não conheci nenhum maconheiro que falava, não, cara, eu realmente eu tenho um vício aqui que é um problema. Nunca. Todos eles são assim, não, eu paro quando eu quero. Mas nunca quer, né? Mas nunca vai querer, nunca quer, então é uma ilusão. Isso um rompimento do que seria a realidade, né? Então, aí a gente passa para um outro problema, que é o fetiche do Oxalá, né? Oxalá, eu achava muito estranha essa palavra. Quem usa muito é o São José Maria Escrivá. Ele usa muito no caminho, né? Essa expressão Oxalá, que quer dizer quem me dera. Que o pessoal, eu acho que é da Umbanda, não sei exatamente, usa para outras coisas, né? Tem outro significado. Mas isso, dentro de algumas tradições religiosas cristãs, usam essa questão do Oxalá. Eu me lembro de cabeça agora do São José Maria Escrivá, que ele é o fetiche do quem me dera, né? E aí você fica nessa, mas quem me dera se eu fosse mais rico, quem me dera se eu fosse mais assim, quem me dera se eu fosse mais magro, quem me dera se eu não tivesse filho, quem me dera se eu não tivesse não sei o quê. E aí você fica, né, meio sem saber distinguir o que é o mundo dos seus desejos e o mundo real. E na verdade, o mundo ele é um só, né? A sua vida é só essa que você tem. Não existe outra vida. É claro que você pode fazer algum tipo de negociação com a sua psique, talvez, e você quer mudar um pouco a sua realidade. Quer dizer, quando você fala quem me dera se eu não tivesse filho, é meio difícil de mudar isso, né? Você não vai dester o filho. Isso aí é assassinato, é crime, né? Não tem como você apagar o filho. Mas tem algumas coisas que dá para você mudar, a sua situação financeira, algumas coisas assim. E aí você vai precisar meio que negociar com a realidade, né? Você vai precisar falar assim, cara, ó, eu quero ter um segundo emprego, mas aí eu tô cansado, eu não sei se eu quero tanto assim agora, porque eu vou ter que trabalhar mais num horário fora de serviço. Então, assim, o mundo real ele tem esses imbricamentos, né? E aí é uma questão de você baixar a âncora mesmo, a âncora do navio. A âncora é um símbolo de firmeza, né? De você se estabelecer ali naquele lugar. Baixa a âncora na sua vida e começa a observar qual é a situação real e por que você está nela. Se você não gosta dela, por que você foi parar nela e como é que você faz para sair dela, né? O homem maduro, ele faz isso, ele vê a vida como ela é e não como ele gostaria que fosse. É óbvio que ele vai usar a imaginação para projetar coisas melhores para frente, até para ele conseguir galgar coisas melhores, para ele conseguir fazer planos, traçar metas e tal. Mas ele não vive lá naquela imaginação, ele vive no mundo real. Então vai ser sempre uma eterna negociação entre o que você gostaria, né, que fosse e entre o que dá para fazer na sua circunstância, né? A gente vive num mundo que ele é escasso. Ele não é, a gente não vive no Éden, né, no jardim do Éden. Não sei se você reparou isso. Tem um livro de um economista alemão, chama Hans Hermann Hoppe, que agora o nome é grande, eu não vou lembrar exatamente, mas é alguma coisa assim, uma teoria do socialismo e do capitalismo. Ele é o que se chama, é um autor do que se chama de escola austríaca de economia, né? Mas ele é alemão. E ele fala muito, a primeira coisa que ele fala nesse livro sobre a questão, né, do capitalismo e tal, é a questão da escassez, que realmente é o mundo real. Quando você está no Éden e você está no paraíso, qualquer coisa que você imagina simplesmente brota na sua frente, né? Isso aqui não é assim. Isso aqui a gente tem meios escassos para fazer coisas escassas e tem o interesse dos outros, né, que a gente, né, vai acabar conflitando com o nosso. Às vezes você vai querer ser promovido, mas tem outra pessoa que está na sua frente, você vai querer transferência para outra cidade, tem outra pessoa que quer ir. Então é cheio de escassez, assim, não tem tudo para todo mundo. E aí, qual que é a consequência natural desse tipo de raciocínio? De viver na realidade e entender que existe escassez e que a vida é assim mesmo. A consequência natural disso, que você precisa buscar na sua jornada, é paciência. A paciência ela é uma virtude de uma pessoa que entendeu que o mundo ele é complicado mesmo. E a realidade ela vai impor limitações naturalmente. Essas limitações geralmente aparecem na figura de coisas demoradas, né? Ser promovido demora, ser transferido demora, enriquecer demora. Às vezes você está com muita pressa, você está no mercado, aquilo demora.
Às vezes o caixa está sem troco, ele tem que sair para trocar dinheiro. Geralmente é na sua vez que isso acontece, né? Às vezes tem alguém que deu um problema no cartão e a pessoa agarra no caixa, geralmente é no seu que isso acontece. Então, assim, a paciência, ela precisa estar permeando a nossa vida, porque senão a gente acaba vivendo frustrado, né? E isso acontece mesmo. E a paciência, ela é mais do que isso, mais do que para navegar no mundo, ela é vital para que a gente consiga suportar os erros dos outros, os erros que cometem com a gente, os aborrecimentos que os outros trazem para a gente e as contrariedades que os outros trazem para a gente. Inclusive porque a gente gostaria que os outros fizessem isso com a gente. A gente erra o tempo todo. As pessoas têm paciência com a gente. Quantas vezes tiveram paciência com você porque você fez alguma merda? Você, sei lá, foi meio rude com a sua esposa, você tratou mal seu filho por algum motivo. Quantas vezes eles tiveram paciência com você? Então, o que você quer desenvolver a paciência, sabendo que criança chora mesmo, sabendo que mulher e qualquer outra pessoa que você divida a vida, né? Você divide a vida com a pessoa, vai ser difícil, vai ter um monte de problema e é preciso paciência, né? Já parou para pensar por que a ideia de um casamento ela precisa estar orientada sempre no para sempre? Já refletiu um pouco, mas é uma tradição arcaica, cristã, né? Você pode ver desse jeito, ou você pode ver pelo ângulo certo da coisa, né? O casamento ele tem essa coisa de ser para sempre por dois motivos básicos. O primeiro é você ter tempo para ter uma jornada de aprimoramento mútuo ali, né? Os dois geralmente são de famílias muito diferentes, com costumes diferentes, às vezes mudam, né, para lugares diferentes onde eles cresceram, então é uma nova cultura. Então isso precisa de tempo para se ajustar e esse ajuste, né, ele nunca acaba. Então vocês estão sempre buscando uma espécie de perfeição que nunca vai ser alcançada, mas que os dois estão ali seguindo no mesmo caminho para tentar chegar nessa possível perfeição. E aí precisa de paciência e precisa viver na realidade, precisa assumir os defeitos, precisa compreender um outro, né? E o outro motivo importante para o casamento estar orientado para o longo prazo, para sempre, é dar estabilidade aos filhos, né? Que é uma grande tragédia do nosso tempo, as crianças crescendo sem esse tipo de suporte, né? E aí, a virtude da paciência, ela é então um sinal claro de maturidade, né? E aí você consegue entender que o jogo de longo prazo ele precisa ser jogado sem que você perca o foco no presente. Então eu queria propor um exercício muito importante aqui, se vocês conseguirem fazer. Isso aí tem esse e tem outros exercícios que eu proponho lá no curso. Eu queria que vocês fizessem uma coisa muito, muito importante. Eu queria que vocês fizessem a partir de hoje um jejum de reclamação. Afinal de contas, quando você reclama, a sua situação melhora um total de 0%. Toda vez que você começa a reclamar de alguma coisa, essa coisa não é resolvida. É impressionante. Às vezes piora a coisa ainda. Então você vai parar de reclamar. Você vai fazer um exercício assim, igual aquele pessoal do AA, né, dos alcoólatras anônimos e tal. Você vai falar assim, por hoje, especificamente hoje, eu não vou reclamar. E aí você vai fazer isso todos os dias. E aí depois você me conta se sua vida melhorou ou não. Se você tem mais paciência ou não. Tá? Isso é importante. O segundo passo, e é isso a gente vai, né, fecha aqui a questão da visão objetiva, da objetividade concreta da vida. O segundo ato é um ato de autodomínio. E a gente vai, como eu falei, usar o cérebro ao invés do fígado. Mas primeiro, né, para a gente ter esse autodomínio, esse autocontrole, a gente precisa, em tese, e aqui vem o mainstream todo, né, de autoconhecimento que vem aqui, aparentemente a gente tem essa ideia muito aguçada de que a gente tem que ficar se conhecendo, né? Tem que me conhecer, porque não sei o quê. Geralmente o pessoal posta umas frases de umas reflexões assim que liga nada a lugar nenhum, né? Que não fala nada com nada. Geralmente as frases que o pessoal ouve do Cortella, do Karnal, essa galera aí. E esse autoconhecimento ele tem um problema sério, né? Você ficar se contemplando o tempo todo para tentar entender quem você é, vai dar merda.
Porque quando você faz isso, existe uma coisa chamada paradoxo do autoconhecimento. Quanto mais você tenta se conhecer, mais você consolida uma autoimagem errada. E isso tem uma relação, isso o pessoal que é da ciência, que é pesquisador e tal, sabe que existe esse problema que chama o efeito do observador. Toda vez que você para observar algum evento acontecendo, seja numa pesquisa científica, seja em alguma coisa, seja essa autocontemplação que você está fazendo, toda vez que alguma coisa acontece e você fica observando ali, as mudanças que esse ato de observação vai fazer no fenômeno, elas vão acontecer diferente. Deixa eu reformular aqui que eu acho que ficou confuso. O efeito do observador é o seguinte: quando você para observar uma determinada coisa, aquela coisa já não acontece do jeito que aconteceria se você não estivesse observando. Eu gosto de fazer uma analogia com isso quando eu estou fazendo meu filho dormir. Digamos que eu não sei se ele está dormindo, está escuro. Estou lá fazendo ele dormir. Está escuro. Se eu acender a luz para ver se ele está dormindo, pode ser que ele já estivesse dormindo. E aí eu acendo a luz para ver, ele vai e acorda. Então, o fato de eu querer observar se ele está dormindo acabou alterando a condição dele de estar dormindo. Entende? Sim, esse é o efeito do observador. Quando você para ficar se contemplando e ver, deixa eu ver aqui quais são minhas qualidades, meus defeitos, você vai acabar observando uma coisa que não é você. Você vai observar, e aí você pode ter dois caminhos, né? Você pode observar duas coisas dependendo aí da sua forma de ver a vida, da relação com você mesmo, da sua autoestima e tal. Você pode enxergar uma pessoa muito merda e você pode enxergar uma pessoa incrível, né? Uma pegada meio narcisista e tal. E aí você vai ter aquele desejo de ser, né? Você gostaria de ser alguma coisa. Você vai projetar esse desejo de ser. E aí, no fundo, vai vir uma dor da incongruência de não ser. Deu para entender assim? Ou tá esquisito para vocês? Porque para mim faz muito sentido isso. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente vai parar de ficar se contemplando como se fosse como se a gente fosse algo muito importante para ficar sendo contemplado. O que a gente vai fazer na hora da gente pensar em autoconhecimento, então? A gente vai lembrar que a vida humana ela não é uma foto. Quando você se contempla, você está limitando você mesmo a uma foto. Você está tentando entender o que é uma foto que tiraram de você. Uma foto, né, do momento presente que você tenta ficar analisando ali como se fosse algo possível de ser feito. Na verdade, a gente não consegue fazer isso porque a vida humana é uma narrativa. Ela é uma história e ela está sendo escrita. Ela não é um produto acabado que você consegue pôr um rótulo, né? Que você tem lá na sua despensa lá, seus temperos lá, aí você pega e mete um rótulo lá. Então quando você fica assim, mas é que eu sou muito assim, eu sou muito assado, eu tenho essa qualidade, esse defeito. O que você está fazendo é pegando uma dúzia de rótulo, colocando como se fosse possível, né? E aí qual que é o antídoto para esse efeito do observador? É uma conversa com o observador onisciente, também conhecido como Deus, né? Então, o autoconhecimento real, ele vem de duas coisas. Ele vem de uma conversa sincera e objetiva com o observador onisciente. E aí tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer um diário, você pode fazer um devocional, você pode fazer uma oração. Tem forma de fazer isso. Você fala assim, mas Rafael, eu não acredito em Deus. Cara, deixa eu te explicar um negócio aqui muito importante. É que não faz muita diferença no que você acredita ou não. Entende? Essa coisa funciona assim. Se você não acredita num ser onisciente, um observador onisciente, você finge que existe. Você finge, imagina que tem. Ou então, se você quiser pensar, sei lá, às vezes tem um pessoal mais alternativo, às vezes gosta de pensar numa divindade meio genérica, assim, de, sei lá, uma luz no universo, alguma coisa assim. Faz isso, cara. Faz isso. A ideia é que a gente consiga confessar as nossas fraquezas e as nossas angústias para alguém que está nos olhando de fora e que a gente sabe
que não é possível ser enganado. E aí que realmente você começa a pensar em autoconhecimento. Nessa fala, né? Na escrita, enfim. E aí essa é a primeira parte. A segunda parte é a ação. Você precisa agir, né? Inclusive, é uma dica que eu não dei no começo, que eu gostaria de deixar claro aqui, é que se você quiser realmente aproveitar tudo que esse podcast, esse episódio pode te dar, é legal que você faça os exercícios. Eu vou passar alguns para você, já passei um, né, do jejum de reclamação. Vou passar mais alguns e é interessante que você faça, porque é da ação que vem toda a mudança, né? Lembra de novo, a vida humana ela não é uma foto, ela é uma história, é uma narrativa. Então, se você se movimenta através do tempo de uma história, você precisa agir. Né? Nenhum personagem de nenhuma história ele fica sem agir. Tem alguma coisa que ele está fazendo ali, né? Sempre. Então, a coisa funciona desse jeito. Então, recapitulando aqui. O autoconhecimento real ele vem de duas coisas. De uma conversa sincera e objetiva com o observador onisciente e da ação. Tá? O primeiro passo, né, dessa conversa, ela vai te tirar dessa contemplação de autoimagem ideal. Você vai acabar criando, quando você começa a tentar fazer essas coisas, você acaba criando uma autoimagem ideal e ela vira uma espécie de carapaça, né, que envolve aquilo que você é de fato, né? E você fica criando essa carapaça, é quase como uma segunda personalidade. Você fica falando dela o tempo todo, você sabe que você não é daquele jeito, mas você fica falando dela o tempo todo porque pega melhor, né? Pega bem e tal, parece que você é evoluidão e tal. E o segundo passo, que é agir, vai te fazer melhor daqui para frente. Então, nesse caminho de agir, você vai melhorando. E aí você não precisa ficar olhando para você mesmo e ficar, ai meu Deus, eu sou assim, eu sou assado, não sei o que. Então, você fala assim, ah, mas eu sou muito preguiçoso, ah, mas eu sou muito trabalhador, ah, não, mas eu sou mão de vaca, ah, não, mas eu sou humilde, ah, não, mas eu sou legal e tal. Esse tipo de coisa, ela muda com o tempo e quando você age no tempo, você consegue ir mudando esses rótulozinhos que você gosta de colocar, né, para você e tal. E aí, como é que você vai agir no tempo para conseguir mudar todas as coisas ruins que você identificou aí no seu rótulo que você é? Você vai tentar agir cumprindo com os seus deveres, com os deveres que você tem, os deveres que se apresentam para você durante a sua vida. E aí que entra o autodomínio, né, que é o grande fator dessa aula, que é o grande ponto aqui dessa aula, desse tópico, né? Quando você para de olhar para você mesmo, né, e de ficar se contemplando, né, e você olha para aqueles que você devia estar servindo e serve eles da melhor forma, você de fato começa a ter uma vida que vale a pena, né? Esse autodomínio, ele vai entrar no sentido de eu vou parar de ficar remoendo ressentimentos ou de ficar me autocontemplando de uma forma narcísica e eu vou começar a olhar para fora, para aquelas pessoas que estão aqui, né, que contam comigo, que dependem de mim e tal. E aí você vai ter sempre aquelas dúvidas. Ah, mas será que eu dou conta? Será que eu sou bom o suficiente? Será que as pessoas vão ser gratas pelo que eu fiz? Será que vale a pena? Você para de ficar pensando nesse monte de besteira e só aparece. Faz o seu melhor com todo o amor do mundo. E com o tempo, essas ações que você vai fazendo, essas coisas que você vai fazendo, elas vão sendo assimiladas na sua personalidade e naturalmente o seu nível de maturidade vai aumentar. Então, essa é a atividade prática que eu queria passar para vocês nesse tópico, né, o tópico do autodomínio. Primeiro, você vai precisar tirar um tempo para conversar com Deus, né, um observador onisciente. E aí você, nessa conversa, você vai confessar as suas fraquezas e você vai prometer mudar essas fraquezas. Olha, eu tenho esse problema de fato e eu vou tentar não ser assim mais e tal. E aí você escolhe, assim, uma coisa, cara. Escolhe um problema. Não precisa também ficar, não, porque eu sou um merda, eu faço isso. E aí eu vou mudar, vou melhorar a partir agora, início de ano, né? Não, porque ano que vem eu vou não sei o que. Cara, você não vai.
Ah, não vai. Não adianta você ficar se enganando. Você vai voltar lá pro Hakuna Matata, lá aí nesse caso o seu paraíso ali, o seu mundo ideal é um mundo onde você consegue ficar mudando todos os defeitos, né, em um ano e tal. Isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Mas você escolhe uma coisa que se você fizer te deixa melhor em relação a essa fraqueza que mais te incomoda. Então, digamos que você já entendeu que você joga muito videogame, que você perde muito tempo com isso, e você quer parar com isso. Videogame, computador, nessas coisas. Digamos que você é muito consumista, e aí você quer parar de ser consumista, porque está faltando dinheiro, tá, né, faltando as coisas dentro da sua casa, e você está aí comprando tênis da moda e tal, você tem 14 pares de tênis, 55 relógios e essas porra. Digamos que você identificou isso, né? Ou digamos que você está bebendo demais, você bebe muito, isso aconteceu comigo durante um tempo. E, e aí você quer diminuir, você quer melhorar, você quer perder peso, você quer ficar mais sóbrio, você quer parar de ficar de ressaca todo dia e tal. Então você identifica qual é essa fraqueza que mais te incomoda. E aí você escolhe uma coisa, uma ação. Se você fizer, aquilo vai te deixar melhor. E aí você vai de ação em ação tentando melhorar isso. É muito mais fácil você fazer esse tipo de coisa, os baby steps, né, que o pessoal fala, passinhos de bebezinho, assim, você vai coisinha pequena por coisinha pequena e caminhando sempre, né, ao invés de ficar, não, porque veja bem, eu sou assim, eu sou assim, e aí nunca resolve nada, né. Bom, faz um teste, né, depois você me conta. Então o resultado desse tipo de ação vai ser que, você lembra que eu falei que quando você fica se contemplando, ou você tem uma autoimagem muito ruim, que sua autoestima é muito ruim, você se acha um merda, e aí você ia começar a ficar com pena de você mesmo. Ah, eu sou um coitado, porque não sei o quê, porque minha família, porque meu pai, porque minha mãe, não, porque minha esposa e tal. E aí você começa a ficar se lamentando, você fica com pena de você mesmo, e você começa o seu discurso na hora de conversar com as pessoas, ele é sempre um discurso de quem está reclamando muito no sentido de pedir ajuda, sabe? De quem quer que os outros tenham pena também. Então, esse é um resultado possível dessa autocontemplação, do que chamam de autoconhecimento. E outra situação possível é você se achar muito foda. Não, eu sou muito bom, que não sei o quê. Então, tem uns caras que, cada 3 frases que eles falam, 2 e meia é sobre como ele é foda, né? E aí também ninguém aguenta essa pessoa. Se esse cara começar com autoconhecimento, esse autoconhecimento demais, ele vai começar a se achar cada vez mais foda, que ele vai olhar só para as qualidades e tal. Então, essa conduta de conversar com Deus, confessar as fraquezas e prometer mudar, vai evitar que você tenha pena de si mesmo e vai evitar que você se ache um cara muito foda. E aí o que vai acontecer? Você começa a facilitar a vida das pessoas ao seu redor, porque você vai estar agindo no sentido de melhorar, não só você mesmo, mas o ambiente. E aí você começa a enxergar uma dignidade real na sua vida. E aí essa dignidade real te traz uma satisfação elevada que é muito diferente de você ter, digamos, picos de felicidade porque alguém te elogiou, ou porque você tem autoestima muito baixa e alguém falou, oh meu Deus, coitado, né? Sua vida é muito difícil e tal. E aí dá aquele picozinho de dopamina, né? O cara fica assim todo, beleza, nossa, alguém reconheceu que minha vida é difícil e tal. Então, essa satisfação da dignidade real da sua vida vai ser muito mais satisfatória, muito mais, né, genuína do que ficar buscando o picozinho de prazer por conta de... Enfim, né? E aí a gente passa então para o terceiro ponto, o terceiro ato, né? Que é a inclinação ao sacrifício. E aí também algumas pessoas vão chamar de mortificação, né? Que no fundo, como é que você resolve o Hakuna Matata, né? Como é que o Simba resolveu o Hakuna Matata? Vocês vão lembrar que em determinado momento apareceu a Nala, né? A Nala era uma amiga dele de infância, depois vira a esposa dele. Eles brincavam juntos e tal, e ela chegou lá, ela tentou comer o Pumba, né? O Pumba é o primeiro que vê ela chega e vem correndo atrás dele e tal. Depois o Simba vê que é ela, eles ficam, né, se cumprimentando e tal. E ela chama ele para responsabilidade. Ela chama ele e fala, cara, você tem que voltar.
Todo mundo achou que você estava morto, mas já que você está vivo, você é o rei. Você tem a responsabilidade de assumir aquele troço lá, porque o Scar tá fudendo com tudo. Acabou comida, acabou a água, não tem mais nada. A coisa tá caótica. Eu vim para tão longe assim, eu tô aqui porque eu vim buscar comida, buscar uma esperança e tal. Então você tem que voltar, tirar o Scar, quebrar ele na porrada e assumir o seu posto. E é isso que ele faz, e é assim, com essa decisão de assumir responsabilidades, que ele sai do Hakuna Matata, que ele sai daquele mundo de fantasia. É assim que um jovem nem, né, desses que nem trabalha nem estuda, é assim que ele sai da casa dos pais se ele quiser virar gente, assumindo responsabilidades. Então, por que eu estou falando de responsabilidade aqui nesse tópico, nesse ato de inclinação ao sacrifício? Porque a responsabilidade é um pré-requisito para você fazer sacrifício, né? Você vai trocar aquela coisa de como os outros podem me fazer mais feliz pelo como eu posso ajudar os outros a serem mais felizes, né? Você lembra que o retorno do Simba, depois que ele quebrou o pau lá, expulsou as hienas, deu porrada no tio, ele restaurou a ordem, né? Uma ordem natural, uma ordem organizada, e trouxe mais felicidade para os outros. Se você for pegar pela definição cristã da coisa, o mal, ele não tem substância, né? E o mal, ele é uma simples ausência do bem. Então, quando essa ordem, esse bem, ele está ausente, ou seja, no caso, você pode pensar em você na sua vida, né? Quando você está se abstendo das suas responsabilidades, aquilo gera um vácuo, e o vácuo ele vai ser preenchido com o mal. Né? Foi o que aconteceu lá com a Pedra do Rei, lá quando esse cara sumiu e o Simba não quis voltar. Então, o que vai acontecer? Você vai agora aprender, né, a assumir essas responsabilidades com muita felicidade, né, com um sorriso no rosto, e você vai servir essas pessoas que você precisa servir, né, às custas do seu sofrimento pessoal, né? Você vai cumprir a sua obrigação. E é por isso que eu falei lá na introdução, no início, que é onde a gente vai usar o braço, né? O braço no sentido de serviço mesmo, serviço braçal. Né? Porque a gente sabe que uma pessoa imatura e irresponsável, ela é parasitária. Ou seja, ela vive do sacrifício dos outros. Alguém está fazendo o sacrifício. Esse jovem que está em casa, esse neném, alguém está trabalhando para botar comida em casa. Né? Alguém está fazendo aquilo ali por ele. Então, como é que a gente vai fazer para a gente começar a assumir certas responsabilidades que a gente está tentando fugir, tá desconversando e tal? O imaturo, ele é mestre em justificar as coisas, e ele é mestre em dar desculpa para não assumir os seus atos. O filme inteiro do Simba, ele fez isso, né? O do Rei Leão. Ele ficava justificando, não, veja bem, aqui faz muito tempo, Hakuna Matata, né? Faz muito tempo, não, eu já não sou mais aquela pessoa e tal. Eu quero que você, a partir de agora, tente fazer uma coisa muito importante. Eu quero que todos os dias, quando você ou alguém, né, te falar que você fez alguma coisa errada, que você fez, né, deixou de fazer alguma coisa, que você assuma cada erro do seu dia de peito aberto. Por quê? Porque quando você assume o seu erro e fala assim, não, realmente, isso aqui eu errei, isso aqui tá errado, isso aqui eu deixei de fazer, isso aqui eu não cumpri, isso daqui não. Quando você começa a fazer isso, você começa a entender que você às vezes precisa pedir perdão honestamente quando você falha com as pessoas. E esse pedido de perdão, ele internamente vai te gerar a sensação de que você realmente deixou de fazer algo, né? Vai ficar claro aquilo ali. E aquilo ali, além de te fazer mais maduro, porque você vai entender que ficou um gap ali para ser preenchido de uma coisa que você não fez, vai te fazer uma pessoa mais confiável. As pessoas começam a confiar mais em você, a contar mais com você. Porque as pessoas começam a entender que você sabe qual é a sua responsabilidade. Quando você fica justificando as coisas, fica, não, mas isso aqui, mas isso aqui. Você vai lembrar da história de Adão, né? Adão, quando a Eva comeu o fruto, e aí Deus aparece, né? Você comeu isso aí, não sei o quê. Aí Adão,
Não, não, fui eu não. Foi essa mulher aqui que você trouxe pra cá. Ó. Fui eu não. Ah, depois ela me deu, mas ela já tinha comido também. Tipo assim, ele tenta justificar e tal. Isso é muito fácil pra gente fazer quando a gente é imaturo, né? E é o tipo de coisa, quando você realmente assume cada erro do seu dia, e aí você, mais do que isso, se você quiser levar isso para um nível um pouco maior, você pode falar assim: tudo que acontecer na minha vida, no meu dia, aqui no meu trabalho, na minha família e tal, tudo que acontecer de errado é responsabilidade minha. É claro que não vai ser, né? Vai ter um monte de coisa que acontece que é alheio ao que a gente pode fazer ou não. Mas se você começa a olhar as coisas por esse prisma, vai ser muito mais fácil você conseguir enxergar o motivo, né, de você não ter feito certas coisas e começar a mapear isso. E aí, de novo, né, dentro da sua narrativa, dentro da sua história, começar a refazer isso, começar a fazer da forma correta. E aí, daí, depois que você assume toda essa questão né, das suas responsabilidades, você vai partir para a questão do sacrifício. Né? Todos nós, em algum momento, fomos beneficiados pelo sacrifício de alguém. Né? As pessoas, várias pessoas, esconderam seus cansaços e as suas aflições para que a gente não precisasse se preocupar em várias situações. Né? Você provavelmente foi criado por alguém, né? Se não foi um pai, uma mãe, alguma coisa assim, teve alguém que te amou e fez sacrifícios por você. Por mais que às vezes você pode pensar, cara, eu achei que eles deviam ter feito um pouco mais por mim, ou podia ter feito de um jeito diferente. Isso não importa, não é essa a questão agora. A questão é que sacrifícios foram feitos para você. E aí eu queria que você parasse para pensar assim, qual é a sensação de lembrar dessas pessoas e dessas atitudes de sacrifício que elas tiveram? Qual é a sensação de perceber que a gente foi amado, né? Então, assim, por que a gente não consegue ter essa disposição para com os outros quando os outros precisam da gente? É um tipo de reflexão que hoje em dia está muito fora de moda, porque a ideia, né, do mainstream, que a gente vê tanto em novela, filme, série, não sei o quê, é que todo mundo tem que fazer tudo pra gente. E isso fica na cabeça das pessoas, né? Esse imaginário vai sendo formado a partir desse monte de informação que você dá pro seu cérebro. Você fica vendo muito desses filmes que tem muito essa coisa e tal. Você vê, geralmente é um adolescente, né, que tem, vê esses, às vezes comédia romântica, e toda essa parafernália toda, vai enchendo a cabeça de merda, e aí na hora de agir, vai agir, né, fazendo merda. Então, assim, além dessa questão, né, de algum sacrifício já foi feito por nós e a gente precisa entender que fomos amados em algum momento e, portanto, agora a gente tem uma espécie de dívida de gratidão com as pessoas que a gente precisa amar e com o sacrifício que a gente precisa fazer. E o sacrifício, ele tem duas relações com a maturidade. Né? Quando você executa na prática um sacrifício, ou você se puxa para um estado maior de maturidade, e você sobe de camada, né, das camadas da personalidade, ou então você manifesta em você uma maturidade que já estava lá, mas que não estava sendo exigida. Tem algumas pessoas, eu não sei se você teve essa sensação ao longo da vida, algumas pessoas têm naturalmente, parece, né, uma inclinação maior para maturidade, para responsabilidade e tal. Mas se ela não for exigida, se ela for, né, o papai, a mamãe fica falando demais, não, mas veja bem, filhinho, não, não vai morar longe não, mora aqui pertinho da gente, não, não faz tal coisa não, não, não sei o que, não tenta, esse negócio de ficar estudando aí para passar no concurso, né, você já tem um emprego tão bom, ou então, esse negócio de ficar tentando ter um segundo emprego, vender as coisas por fora para tentar aumentar a renda. Que isso, não precisa disso. Papai e mamãe te dá as coisas. Ou então, né, a esposa, que às vezes também acolhe o marido e fica, não, meu amor, não precisa disso. Blá, blá, blá. Então, isso acaba minando, né, essa maturidade que estava lá. Quando você se dispõe ao sacrifício, você começa a puxar isso de volta, né? E o que é um sacrifício? O sacrifício, se você pegar pela definição, né, é o ato de manifestar o sagrado. Eu não sei exatamente, eu já vi essa definição
essa questão da origem da palavra, né? Sacro ofício. Eu não sei se ela é verdade, porque tem muita coisa dessas origens de palavra que é meio deturpado com o tempo e tal. Mas pode ser que seja verdade, né? A questão de ser um sacro ofício, ou seja, pegar alguma coisa, fazer um ofício ali que deixa aquilo sagrado, né? Quase como se estivesse oferecendo aquilo para Deus. E aí, se você pegar uma passagem específica da Bíblia, ela vai dizer isso claramente, porque você vai entender agora, eu vou ler ela para você. Abre aspas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é Jesus falando. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Né? Então, assim, qual que é a ideia disso aqui? Aquele que visa o seu próprio bem-estar, ele só vai encontrar tristeza e vazio. No fundo, cara, é óbvio que se você nega a Deus, e você nega, né, Jesus e tudo mais, pode ser que isso aqui esteja falando de uma questão de, você vai perder a vida. Pode ser que esteja falando da vida eterna também. Né? Pode ser que esteja falando que isso vai te levar para uma perdição, para ir para o inferno e tal. Pode ser. Mas em vida, isso já acontece. Quando você vive para o seu próprio bem-estar, você só vai encontrar uma vida vazia. Você só vai encontrar tristeza. Porque o sentido da vida humana é servir o outro. Você não consegue fazer isso olhando para o seu próprio umbigo. Eu falei da questão dos jovens modernos, né? E se você for conversar com esses jovenzinhos, os neném e tal, você vai ver que eles amam muito o mundo de forma genérica, né? Tem até um episódio do Rasta News, que o Rasta, né, do Brasil Paralelo, ele faz, que é os amantes do amor, né? Ele fala muito dessa galera, desses woke, dessa galera mais jovem, tal, progressista, que eles amam muito, eles são pessoas muito que amam muito. Amam o mundo, amam as baleias, amam as árvores da Amazônia, eles amam tudo quanto é tipo de coisa que é abstrata e aí, de novo, né, vive no mundo da fantasia. Ama uma coisa, ama as crianças na África, ama umas coisas assim que não tem pé nem cabeça, que eles podem amar de forma que não tem prejuízo nenhum para eles, né? Eles podem amar quantas coisas quiser. Qualquer pessoa que amou uma coisa concreta e que morou com essa coisa concreta a ponto de cuidar dessa coisa, seja uma esposa, seja um marido, seja um filho, você sabe que amar uma pessoa envolve o sacrifício, portanto envolve que dá trabalho, né? Envolve trabalho ali. Então, quando você ama de forma genérica e que aquilo não serve para absolutamente nada, é só para você criar um rótulo e sinalizar virtude, o resultado é esse vazio existencial. Né? Não é à toa que desses jovens, 66% já sofreu com pensamentos negativos, 58% tem dificuldade de concentração e 53% sofre de crise de ansiedade. Muito provavelmente tem uma porcentagem alta também de casos de depressão e tudo mais. Então, está posto, né? O cenário ele está posto. É uma questão de escolha, né? A ideia de amor ela não pode existir sem sacrifício porque se trata de uma doação, como eu falei, né? Quando você tem um filho que mora na sua casa e você ama ele e você cuida dele por amor, você sabe que dá um puta de um trabalho. Então é muito mais fácil você falar que você ama a floresta amazônica do que você realmente colocar o seu amor em jogo ali na prática. Então, deslocar o seu centro de interesses do eu, né, do seu eu, para os outros, para o eu dos outros, é muito mais difícil. Né? A capacidade de se doar aos outros é o que traz peso para uma personalidade. Quando Dom Rafael Cifuentes, né, tem um livro chamado Maturidade, e ele fala que essa capacidade de se doar aos outros é um sinal inequívoco de maturidade. Então, se você é pai, né, mãe também, mas sim, porque geralmente eu falo mais para homens. Mas se você é pai, não desperdice essa oportunidade, né, de que a paternidade traz, porque ela é um atalho para a gente aprender a se doar. É muito mais fácil você olhar para uma criança, para um bebê,
entender que existe uma necessidade de sacrifício ali do que em qualquer outra situação. Porque, né, no seu trabalho, né, você vai se sacrificar pelo trabalho, seu chefe é adulto, você, né, meu chefe ganha muito dinheiro, eu vou me sacrificar, ele vai fazer mais dinheiro. Tem esse olhar invejoso, né? A sua esposa também é mais difícil, porque é uma pessoa adulta, uma pessoa que já tem uma certa independência, né, afetiva e tal. Então você olha para ela como adulto, é mais difícil você chegar num ponto de falar assim, cara, eu preciso me doar muito para essa pessoa e tal. Mas a criança não tem como errar, cara. Você bate o olho na criança e fala, essa pessoa precisa de todo o meu sacrifício, de todo o meu amor. Então você consegue, de uma certa forma, desbloquear essa questão do sacrifício mais facilmente, isso na minha opinião, tá? Quando você é pai. Então não desperdiça, cara, essa oportunidade, porque dificilmente você vai ter uma outra situação que vai conseguir te desbloquear esse tipo de sentimento, né? Tão efetivamente quanto a paternidade consegue. E aí, o último ponto, o último ato, e a gente já vai para quase uma hora aqui, então você vê que realmente ainda tem algumas coisas aqui para a gente falar, e realmente está ficando bem completo. Tô ficando muito satisfeito com isso aqui, eu espero que você esteja gostando. E não esquece, tá? Se você tá para além do dia 7 de janeiro, o link para o curso está aqui embaixo. Obviamente, no curso eu desenvolvo isso tudo muito mais maximamente. Vai ter, além da aula em vídeo, né? Não vai ser áudio, vai ser uma aula em vídeo. Vai ter um monte de material extra lá para você, né? Indicações de leitura e tudo mais. E também vai ter a interação dos alunos lá dentro, né? Então, tipo, poder trocar ideia. Lá dentro eu consigo te responder todas as dúvidas, né? Você deixa uma dúvida numa aula lá. Fala, cara, eu não entendi bem esse conceito e tal. Se for o caso, né? Se eu ver que realmente é alguma coisa que precisa de uma aula a mais para explicar, para deixar mais destrinchado, para deixar mais certinho, eu faço uma aula extra, a gente conversa lá, eu vejo, né, se tiver necessidade, eu faço uma outra aula complementando. Então, assim, é outra pegada, é outro papo, né? Quando a gente está num ambiente controlado e tal, que ali tem realmente uma proximidade. Né? Se você tem interesse, no dia 7/1 eu vou abrir as inscrições para o Metamorfose, transformando meninos em homens. Então, o último ato é o ato de amor. E aí, eu sei que é uma redundância, mas eu preciso colocar porque não é tão simples quanto, né, parece. Assim. São atos de amor sem esperança. Por que eu coloquei isso aqui? E aí aqui, né, só para contextualizar, a gente estava usando, né, no segundo ato a gente usou o cérebro, no terceiro ato a gente usou o braço e agora a gente vai usar o coração. Por que o amor sem esperança é uma redundância? Porque quando você ama uma pessoa, você de fato não espera que aquilo... Ah, não, é que eu vou amar muito uma pessoa, mas eu quero ter esse retorno, né? Eu quero ter... Bom, então isso não é amor, é uma outra coisa, né? É uma espécie de mercadoria que você está trocando e tal. Tipo presente de Natal, né? Você dá um presente, a pessoa te dá, e aí tem uma espécie de uma celebração ali, né? Uma coisa ali que acontece, mas que não é amor, né? Então, a gente tem os atos de benevolência, né? O que é uma benevolência? É fazer o bem. O amor, ou seja, amar uma pessoa, é uma benevolência muito específica. Por quê? Porque quando você ama uma pessoa, a ideia é que você ajude essa pessoa a ser cada vez mais ela mesma. Eu não sei se todo mundo aqui já tinha ouvido falar desse tipo de conceito. Não é um conceito trivial, não. É um tipo de coisa que leva algum tempo para a gente ir assimilando, né? Isso vale tanto para filho, para esposa, para amigo, para os pais, etc. Mas assim, Rafael, mas então não é possível amar e ao mesmo tempo querer estar feliz, eu mesmo estar feliz e estar melhor, né? Buscar uma satisfação própria? Sim, é possível, mas aí você precisa orientar esse tipo de coisa para que você consiga amar mais, né? Então, quando você investe em você para ser mais capaz, para ser mais inteligente, para ser promovido no trabalho, ou então quando você treina para
ter mais saúde, para ser mais saudável, ter mais performance e tal. Ou quando você estuda para ser mais culto mesmo, mais inteligente, para entender melhor as dinâmicas, né, humanas e tal, que você lê os clássicos e tudo. Tudo isso é legal, é importante, né? Você vai fazer isso tudo, né? Idealmente você faz isso tudo, mas é importante para que seja configurado o ato de amor, que isso tudo esteja direcionado para o bem dos outros. Então, assim, o desejo puramente voltado para si, de forma narcisista, você vai treinar porque você quer simplesmente ter um shapezão para ficar desfilando na praia, agora é época de praia, né? Para um shapezão para ficar desfilando na praia de forma narcísica, para você ficar se exibindo, isso não tá ligado ao amor, né? Está ligado ao seu ego, aquilo que você quer parecer para o mundo, né? Um desejo puramente voltado para si não é compatível com o amor, porque te deixa obcecado por você mesmo. É o mesmo caso da autocontemplação que a gente falou lá em cima. Então, o amor ele vai brotar de ações voltadas para o outro, né? E essas ações, elas podem estar acompanhadas, presta atenção nisso aqui. As ações, elas podem estar acompanhadas de um sentimento bom ou não. Estou bebendo água aqui, que é 1 hora falando, não é fácil. Essas ações, presta atenção, o amor brota de ações voltadas para o outro, e essas ações podem ou não ser acompanhadas de um sentimento bom. Continua sendo amor mesmo sendo desagradável. Quantas vezes aqui vocês já não acordaram de madrugada para ver um filho chorando? Ou o filho passando mal, ficar acordado com o filho passando mal? Perdoou um erro da esposa, um erro do seu marido, né, que ele cometeu alguma coisa que pode ser grave ou não, mas perdoar genuinamente um erro de uma outra pessoa, resolver problemas para ajudar alguém, nada disso é gostoso, nada disso tem sentimento bom envolvido, mas são atos de amor, são coisas que você está fazendo para o outro. E aqui a gente já começa a dividir o amor então em 3 categorias, e aí essa ordem aqui ela vai do pior, do mais baixo, para o melhor, né? Então, a primeira categoria, que ela é mais baixa, e na verdade eu até coloquei que a gente pode dividir o amor em 3 categorias, mas essa primeira nem é amor, né? Eu vou do mais baixo para o mais alto, vocês vão entender. O primeiro é um sentimento gostosinho no seu peito, sem ação. Então você tem o sentimento, mas você não age. Então, na verdade, isso é prazeroso, mas isso é sem utilidade nenhuma. E a gente cai naquela coisa dos amantes do amor que eu acabei de falar, né? Do Rasta lá. São pessoas que amam apaixonadamente, assim, coisas muito genéricas, gerais e tal, e que não fazem absolutamente nada, né? Ama muito as crianças da África, mas não dá bom dia pro porteiro, não dá esmola, enfim, né? Vocês entenderam aqui o ponto. São sentimentos sem ações. E aí, no segundo patamar, a gente tem ações com sentimento. Ou seja, aqui já é útil, né? Já tem uma ação envolvida e ainda é prazeroso, porque tem um sentimento bom envolvido. Então, é quando você realmente quer comemorar uma coisa legal com a sua esposa, você chama ela para jantar, ou quando você leva seus filhos para passear, né? Geralmente a gente costuma espairecer um pouco, eu principalmente eu gosto muito de passear com os meninos, é uma forma de eu relaxar minha cabeça e tal, a gente vai para um lugar aberto. Aqui tem uma beira-rio ali, tem um rio largo assim, tem um monte de árvore e tal, um lugar bonito, legal, calmo, tranquilo para passear. É uma ação, né? Estou fazendo uma ação para os outros, mas tem um sentimento bom envolvido. Então é útil, né, para a pessoa e é prazeroso para mim. É um outro tipo de prateleira ali das ações que a gente pode fazer. Isso realmente, isso já é amor, tá? Agora, o terceiro ponto, terceira categoria, é uma ação sem sentimento, ou seja, aquilo é somente útil. A única coisa que está acontecendo ali é você fazendo algo para uma outra pessoa e envolvendo algum tipo de sacrifício, porque não tem sentimento bom. Todas essas que eu falei, né, aqui atrás, a
acordar de madrugada para ver, né, para ajudar o filho chorando, perdoar o erro da esposa, do marido, resolver algum problema assim que é importante para alguém e que é chato para você. São coisas que são apenas úteis. Então, nas categorias, né, de coisas relacionadas ao amor, ela está num patamar maior, porque envolve uma abnegação maior da sua parte. Qual que é o problema dessas ações que envolvem um sentimento bom, um prazerzinho? É que os prazeres agradam ao homem, né? Isso aqui, eu agora não vou lembrar de quem é essa frase, mas eu acho que se não for Aristóteles é São Tomás. O risco disso é você começar a buscar a satisfação como fim e acabar com ele em excesso, né? E aí o que que acontece? O amor acaba. Porque, perdão, se você busca a sua satisfação como um fim, né? Se você quer ir, no meu caso, por exemplo, se eu quero ir passear com meu filho só para eu passear, porque para mim é gostoso e eu não estou pensando nele, aí, né, eu estou buscando aquela satisfação em excesso e aí automaticamente deixa de ser amor. Porque no final das contas, não tem mais o componente de servir ao outro. Eu estou servindo a mim mesmo. A mesma coisa quando você quer, sei lá, sair muito com a sua esposa, porque você quer sair da sua rotina, você quer sair, dar uma aliviada na cabeça, você quer... Então, assim, isso daí não vai ser necessariamente um ato de amor se você estiver buscando o seu prazer. Entende? Assim, por mais que você esteja fazendo uma coisa que o outro gosta, a motivação principal da coisa não é amor, é você gostando de uma coisa, entende? No curso eu falo de 3 passos para a gente realmente conseguir buscar um amor genuíno e eu dou alguns exercícios, tá? Eu não vou deixar isso aqui muito grande, que a gente já está com 1 hora e alguma coisa, então eu vou falar só do primeiro passo com um pouco mais de detalhe, mas lá no curso, né, para ter a jornada completa aqui, você vai precisar comprar o curso, né? Entrar lá e aí lá vai ter tudo certinho. Mas os 3 passos para esse amor seriam para a gente conseguir realmente amar o outro de uma forma bacana. Seria, primeiro, conhecer a pessoa. E eu tenho certeza que muita gente, se eu começar a fazer perguntas aqui, né, de certas coisas relacionadas ao cônjuge, a pessoa não vai saber. Eu tenho certeza que esse tipo de conhecimento, né, até de base, coisas de base, muita gente não tem. Então, o primeiro passo, conhecer. O segundo, afirmar o outro. Se afirmar também você pode considerar validar. E o terceiro passo, honrar o outro. Então, eu vou falar aqui só da parte de conhecer. Não vai dar para entrar em detalhes nos outros dois, para não ficar muito longo isso aqui. Mas eu queria que vocês já entendessem, né, mais ou menos qual é o tom da coisa aqui, né? Esse passo de conhecer o outro é uma coisa que a gente às vezes não consegue, simplesmente porque a gente não consegue conversar direito. Você sabe conversar com a sua esposa? Já parou de pensar nisso? A chance maior é que você não saiba conversar. Porque realmente não é uma coisa trivial. Parece que é trivial, mas não é. Se eu me disponho a dialogar com uma outra pessoa, qual é a parte mais importante dessa equação aí? É ela ou é você? E aí, se você parou para pensar por 2 segundos aqui, você vai entender que quando a gente se dispõe a dialogar, a parte mais importante da conversa é o outro. Afinal de contas, se não tiver o outro ali, não tem diálogo. Então, se você quiser simplesmente ficar só falando, o nome disso não é diálogo, é uma outra coisa. Se você está num diálogo, está implícito que você está querendo, né? Você se interessa pelo que o outro está falando. E aí, esse aqui é o pulo do gato, né? Se em cada conversa que você tem com a sua esposa, você não conhece ela um pouco melhor, é um sinal claro de que não houve diálogo. Porque ou você estava falando demais, ou você não prestou atenção no que ela estava falando. E aí isso vira só um balançar de beiço aleatório, né? Não é um diálogo. Virou mais ou menos o que acontece nessas conversas de fila de supermercado, ponto de ônibus e tal. Ali, quando você está ali, tem muita gente que é muito... que gosta muito dessas coisas, né?
Eu tenho pavor de ficar batendo papo aleatório com os outros na rua, assim, porque realmente eu não tenho interesse, né, na pessoa. Eu tô ali na fila do mercado, eu não quero saber de nada, de ninguém que tá ali em volta. Eu quero pegar minhas coisas, pagar e ir embora. Não tô ali pra fazer amizade. Eu tô num ponto de ônibus, eu quero pegar o ônibus, eu quero ir pra um lugar X. Eu não quero sentar no ônibus e fazer amizade, não tô ali pra isso. Então, isso muda, obviamente, quando você está no ambiente social, você está numa festa, você está no aniversário de alguém e tal, você senta numa mesa, você conversa, e aí beleza, aí você tem ali a socialização saudável e tal, mas isso não é o caso na rua com pessoas aleatórias. E o que acontece ali é que não existe conhecimento entre as pessoas que estão ali na fila do mercado falando uma com a outra. Como também não tem conhecimento um do outro no ponto de ônibus ou no ônibus e tal. Então, portanto, você sabe que ali não existe amor. Só existe amor quando os dois estão tentando se conhecer melhor e dialogando. E assim, talvez, cara, 90% do que a sua esposa fale não seja realmente do seu interesse. Mas isso não faz a menor importância. Isso não faz a menor diferença. Isso não tem importância nenhuma. Você vai ouvir ela com todo o interesse do mundo. E aí, essa ação, ela vai ser uma ação de amor genuíno, porque ela vai cair naquela terceira categoria que a gente falou, que é uma ação sem sentimento. Você lembra? Que é uma categoria mais alta, uma forma mais profunda do que a gente chama de serviço amoroso. Por quê? Não tem nenhum tipo de prazer em você ouvir da sua esposa, sei lá, que ela fez alguma coisa específica, ou que ela leu alguma fofoca em algum lugar, ou que ela, enfim, que ela teve alguma ideia que não tem nada a ver nem com o seu casamento, nem com os filhos, tá uma coisa aleatória que ela tirou. Podia estar falando qualquer coisa, ela está falando alguma outra coisa ali, né? E ela falou aquilo. Mas é uma ação sua de ouvir sem sentimento. Portanto, quando você está de peito aberto para ouvir e você silencia a sua vontade de falar e ficar convencendo ela, ou ficar retrucando, ou ficar rebatendo, você realmente está exercendo o amor. E aí você começa já a conhecer melhor aquela pessoa. Você começa a captar mais informações sobre ela. E aí fica mais fácil de você se conectar com ela. Então você começa a criar intimidade. No caso, como marido, quando você ouve a sua esposa, você cria intimidade. E por tabela, isso leva a uma maior confiança, a uma maior entrega. E, por exemplo, pode levar, né, geralmente leva, a uma maior frequência sexual, por exemplo, que é uma reclamação muito grande dos maridos, né, que a esposa costuma, depois de um tempo de casado e tal, não procura mais e tal. Boa parte desse problema vem de não ter intimidade, de não ter confiança. E por motivos antropológicos, né, que não tem nada a ver com isso aqui, mas isso é normal que isso aconteça. E, portanto, se você criar o hábito de exercer esse amor, né, de exercer essa ação sem o sentimento prazeroso de ouvi-la, você vai começar a ter uma chance de aumentar essa intimidade e, por tabela, conseguir, por exemplo, mais frequência sexual. Quando você, como pai, ouve os seus filhos, mesmo sem sentimento, mesmo sendo uma ação sem sentimento, o seu menino tá falando alguma coisa que, cara, sei lá, ele desenhou uma chifforímpula, né? Lembra do Chaves, da chifforímpula? Fez uns porra de uns rabiscos feio pra caramba lá, veio te mostrar e tal. Quando você acolhe aquilo e ouve com atenção, como pai, você cria autoridade. E por tabela, os seus filhos vão te respeitar mais. E aí eles vão recorrer mais a você quando eles precisarem, porque eles sentem que o pai, além de estar disponível, o pai é grande, sabe assim? Cara, meu pai sabe de tudo, meu pai entende de tudo. Naturalmente, quando eles tiverem uma dúvida, quando tiver alguma coisa, eles vão atrás de você. E não ao coleguinha da esquina, e não ao professor lá maconheiro que ele tem na escola, entendeu? Assim, então você vai criando uma forma de conexão que vai criar autoridade, e aí você vai precisar talvez brigar menos com seu filho para conseguir que ele faça alguma coisa do jeito que você quer. Então, essa parte do conhecimento ela é muito importante para várias coisas, né? Então, considere na próxima vez que a sua esposa começar a conversar com você
como eu disse, né, para criança geralmente é mais fácil, você sabe que aquela criança precisa ser ouvida, mas quando acontece entre adultos é mais difícil. Faz esse exercício de ouvir atentamente a sua esposa e tenta pescar ali alguma coisa que te faça conhecê-la melhor. E aí tente criar esse diálogo. É assim que a gente consegue, né, exercer o nosso amor dentro do nosso casamento ali. E aí tem a outra parte também que seria afirmar e honrar. Eu falo disso no curso com muito mais profundidade. Eu não vou ficar me estendendo tanto aqui, porque já tem quase 1h20, né? Inclusive eu fiz um episódio, um podcast recentemente só sobre amor. E lá eu falo de 3 formas de exercer o amor, alguma coisa assim. O episódio 91, tá? Ouve lá que vai ser muito legal. Então é isso. Eu acho que deu para resumir bastante o que seria o que eu chamo de jornada da maturidade heróica. Eu chamo de heróica porque todo herói ele passa por essas fases, né? Ele tem esses passos. Nenhum herói ele é o herói porque ele faz só o que ele quer ou porque ele busca uma autopreservação, de não se cansar demais, de não se sacrificar demais. Não. O herói ele faz aquilo que tem que ser feito pelo bem dos outros, né? Então, é essa mais ou menos a pegada, né? Lembrando que os bônus que eu falei, né? As aulas bônus e o livro de presente, O Coração Selvagem, do John Eldredge, é apenas para os 20 primeiros alunos. Então, se você está ouvindo esse podcast e tem interesse, se você se interessou por isso aqui, quer se aprofundar e quer aprender outras coisas lá dentro também, eu sugiro que você compre rápido, porque eu realmente não sei até quando vai essa condição, né, dos bônus e tal, por conta da questão de alunos. Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Se te agradou esse episódio, se, né, foi útil para você, considera que seguir o podcast, se você já não segue. Tem uma estrelinha aqui no perfil do podcast, que é uma estrelinha de avaliação. Se você puder dar 5 estrelas aqui, seria muito legal. Já tenho 10 avaliações aqui, todas elas de 5 estrelas. Fico muito feliz. E o Spotify entende que isso aqui, né, é uma coisa útil, vai entregar para mais gente. A gente espalha mais esses conceitos, tal, que são conceitos muito datados, né? Vocês vão ver que não se fala de quase nada disso aqui hoje em dia. E é por isso que a coisa está indo sempre ladeira abaixo, cada vez mais. Então, muito obrigado, me ajuda a espalhar isso aqui. E a gente fica por aqui. Até a próxima e tchau.